Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1, a gente vai continuar, então, hoje discutindo a dinâmica lagrangiana e hamiltoniana, né? A gente vai seguir o que a gente veio discutindo na aula passada. Se vocês se lembram, na aula passada a gente deu alguns exemplos, né, de aplicação da equação de Euler-Lagrange para resolver a dinâmica em alguns sistemas interessantes, como uma partícula dentro de um cone, por exemplo, né? Na aula de hoje, a gente vai discutir equações de Euler-Lagrange com vínculo, tá? Então, se vocês lembram aí, há umas 4 aulas atrás, se eu não me engano, a gente discutiu as equações de Euler com vínculo. Então, agora a gente vai expandir aquilo que a gente discutiu, equações de Euler, para as equações de Euler-Lagrange com vínculo, tá? Daí a gente vai também definir força generalizada de vínculo. E a gente vai ver o porquê que vale a pena, às vezes, mesmo sendo mais difícil resolver o problema com vínculo, usar o vínculo para resolver o problema, tá? E, por fim, a gente vai dar alguns exemplos. Então, pessoal, vamos discutir um pouquinho da equação de Euler-Lagrange com vínculo, né? Como a gente discutiu lá atrás, no caso da equação de Euler, a gente viu que podia ser que algumas das coordenadas, elas tinham alguma ligação entre elas, ou seja, elas são conectadas por vínculos, tá? Então, quando a gente fala da equação de Euler-Lagrange, se a gente tem um sistema que dispõe aí de diversas coordenadas generalizadas, mas algumas delas estão conectadas por vínculo, e se esses vínculos eles envolvem explicitamente apenas as coordenadas generalizadas e o tempo, ou seja, não dependem da velocidade generalizada, elas são chamadas de vínculos holomônicos, tá? E a gente pode, nesse caso, né, usar toda aquela matemática que a gente discutiu para a equação de Euler com vínculo, tá? Para resolver esse tipo de problema. Então, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, se a gente voltar naquele exemplo da aula passada, né, a gente tinha o vínculo que conectava as coordenadas Z e R da partícula presa dentro de um cone. Se você lembra, né, eu tenho um eixo X, eu tinha o eixo Y, o eixo Z, eu tinha um conezinho que fazia um ângulo alfa com a vertical, eu colocava uma partículazinha lá dentro dele, essa partícula podia se mover, né? E o movimento dessa partícula eu definia em coordenadas cilíndricas como R, θ e Z, onde Z é esta coordenada aqui, né? Então, eu falava, né, na aula passada, né, vocês aí não estão se lembrando, dá uma olhadinha na aula passada, que Z era cotangente de alfa vezes o R, né? Esse era a condição, né, de relação entre Z e R, né? Então, o que a gente fez na aula passada foi substituir qualquer Z que aparecia na equação por cotangente de alfa vezes R, e resolver a equação de Euler-Lagrange apenas para R, perdão, para R θ, tá? Todavia, o que a gente quer ver hoje é que a gente pode resolver para Z, R e θ e ganhar mais informação com isso, tá? E para isso, a gente vai ter que definir uma função de vínculo, que eu vou chamar de f de, no caso aqui, R, θ, Z e T, e essa função de vínculo é igual a zero. Para o caso desse exemplo, essa função de vínculo é Z menos cotangente de alfa vezes R igual a zero. Tá bem? Então, esse é o tipo de vínculo holomônico que a gente está pensando, a gente está querendo tratar nesse curso, tá? Agora, pode haver vínculos que dependem da velocidade, mas que ainda a gente consegue lidar com eles nesse tipo de formalismo que a gente está discutindo nessas últimas aulas, tá? Para isso, pessoal, a gente precisa, tá, que o vínculo dependa da velocidade com algumas considerações específicas. No caso da aula passada, a gente viu lá no exemplo 3, né, que uma das condições de vínculo era que θ ponto é igual a ômega, que é uma velocidade constante. Tá? Perceba, isso é uma velocidade,
né, um vínculo na velocidade, tá? Mas a gente pode transformar esse vínculo da velocidade num vínculo das coordenadas, ou seja, eu falar para vocês que θ é igual a θ ponto, desculpa, θ zero mais ômega t. Perceba que eu tenho um vínculo para θ, tá? De modo que eu escreveria a função de vínculo como θ menos θ zero menos ômega t igual a zero, tá bem? Então, perceba que o vínculo aqui também depende apenas das coordenadas e do tempo, assim como aqui, tá? Ou seja, de forma geral, se eu tenho um vínculo que depende das velocidades generalizadas, e ele for do tipo somatório em J de AJ, que é J ponto, mais B igual a zero, tá? Ou seja, é uma combinação linear dos QJ ponto, tá? Onde eu posso dizer que cada AJ é o del F, del QJ, e o B é o del F, del T. De modo que del F, del D, F de T, ou seja, derivada total de F em relação ao tempo, nada mais é do que a somatória em J de del F, del QJ, dQJ, dt, mais dF, dt. Isso aqui é a própria definição da derivada total, né? Que eu derivo parcialmente em cada termo e cada termo em relação ao tempo, né? Aqui, obviamente, teria dt, dt, que é 1, né? Isso aí, então, é igual a esse cara aqui, que é igual a zero, certo? Então, perceba que se eu estou fazendo isso daqui, se eu assumo essas duas coisas, eu chego que df dt é igual a zero. Ou seja, eu posso integrar e dizer para vocês, então, que f de qj e t é igual a uma constante, que é exatamente o tipo de vínculo que a gente está usando nas discussões aqui, tá? O tal do vínculo holomônico, tá bem? Então, eu vou usar aqui f de qj e t menos uma constante igual a zero, que é exatamente, então, o que a gente veio usando até agora, tá bem? Bom, então, pessoal, uma vez que a gente tem esse tipo de vínculo, né, a gente pode agora resolver a equação de Euler-Lagrange mantendo o vínculo, tá? Então, se eu tenho um sistema físico com P coordenadas generalizadas, tá? E M vínculos holomônicos do tipo um FK de QJT, onde o K vai de 1 até M, né? Ao invés de a gente pegar e fazer que nem a gente fez na aula passada, de substituir todos os Z's por R, por exemplo, né, por cotangente de alfa R, né, ou então substituir θ ponto por ômega, que a gente fez no caso do exemplo 3, né, a gente pode escrever P equações de ordem Lagrange, tá? Porque eu tenho P coordenadas generalizadas, tá? Independente se elas têm vínculos entre elas ou não. Então, eu vou escrever P equações de Euler-Lagrange com vínculo, sendo que cada uma delas vai ser um del L, del QJ, menos ddt de del L, del QJ ponto, mais soma em K igual a 1 até M, perceba que o K, somatório em K vai até M, de lambda K, que pode ser uma função do tempo, del FK, del QJ, igual a zero. Perceba que o que multiplica lambda K é a derivada da função K em relação ao QJ, tá? E para cada equação de Euler-Lagrange com vínculo, obviamente, as derivadas só entram o QJ, que é o mesmo QJ que está aqui na equação de Euler-Lagrange, tá bem? Então, a gente acaba tendo P equações desse tipo, tá? Então, a gente vai ter um sistema de equações que vai ter P mais M variáveis, ou seja, são as P coordenadas generalizadas mais M lambda K, porque você tem lambda 1, lambda 2, lambda 3 até o lambda N, e P mais M equações, onde são as P equações de Euler-Lagrange, que são essas, e M equações de vínculo. Ou seja, eu vou ter um sistema de equações com P mais M variáveis e P mais M equações, o que pode se tornar um pouco chato de resolver, tá? E como ele torna chato de resolver, a pergunta é, o que a gente ganha, então, resolvendo o problema por esse método, ao invés de resolver o problema pelo método que a gente já veio discutindo na aula passada, tá?
Ou seja, no caso do problema lá da partícula dentro do cone, né? Por que eu simplesmente não substituo de novo Z igual a cotangente de alfa vezes R, tá? Em todo lugar que aparece Z, Z ponto, etc., naquela lagrangiana, e carrego tudo isso, então eu tenho... Veja, na aula passada, quando a gente fez esse problema aqui, a gente tinha o vínculo entre Z e R, a gente resolveu para R e θ. Tinha duas equações e duas incógnitas. Se eu for fazer agora por esse método, vou ter que resolver uma equação de Euler para R, uma para θ, uma para Z, mais equação de vínculo. Então, eu vou ter 4 equações e 4 incógnitas. Ou seja, o que eu ganho, então, fazendo um caminho mais difícil? Tá? Eu ganho uma coisa que a gente vai chamar de força generalizada de vínculo. Tá? O que é a força generalizada de vínculo? Eu chamo de força generalizada porque ela não é necessariamente uma força, fisicamente falando, né? Não tem unidade de Newton, não é massa de aceleração. Mas a ideia que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é aquilo que mantém o vínculo, tá? Força generalizada é aquilo que mantém o vínculo. A gente vai entender um pouquinho agora, quando a gente discute dois casos mais comuns, né? O que a gente enfrenta quase todo dia aí no nosso, quando a gente trabalha com equações de Euler-Lagrange com vínculo, né? Se a gente olha a equação de Euler-Lagrange, vamos analisar as unidades dessas equações para começar. Perceba que a lagrangiana, L, ela tem unidade de energia, né? Porque é a energia cinética menos a potencial, certo? E a unidade de QJ depende do que ele representa, né? Se o QJ for uma distância, a unidade de QJ é metro, uma distância, certo? De modo que del L, del QJ vai ser energia sobre distância, que é Newton, certo? Energia sobre distância é equivalente a Newton. Portanto, é uma força. Ou seja, se você escreve a equação de Euler-Lagrange aqui, del L, del X, por exemplo, tá? Vou escrever X, que é uma distância, tá? Menos D, dt de del L, del X ponto, mais alguma coisa, que eu vou chamar aqui, que é o lambda del F, del X igual a zero. Então, estou dizendo para você que só tem um vínculo, tá? A função de vínculo é o F, tá? Então, perceba que isso daqui é unidade de Newton. Isso daqui, ó, é energia por velocidade. Então, a energia é joule por metro por segundo. DDT é 1 sobre segundo. Segundo por segundo cancela. Joule por metro também, de novo, obviamente, é Newton. Obviamente, esse cara aqui tem que ser Newton, certo? Ou seja, ele tem unidade de força, tá? E ele é a força que mantém esse vínculo em X, tá? Agora, por caso onde o QJ é um ângulo é dimensional, tá? Então, del L e del QJ vai ser energia sobre adimensional, que é Joule. E Joule é equivalente a Newton vezes metro, tá? Que tipo de ação, né? Vamos dizer assim, que tipo de ação tem unidade de Newton por metro? Newton vezes metro, desculpa. É o torque, tá? E a gente sabe, né, que, por exemplo, o que muda, o que mantém uma distância sendo alterada com o tempo? É a força. O que altera o ângulo com o tempo? É um torque, tá? Então, perceba que a força generalizada, quando a coordenada generalizada é um ângulo, é um torque. A força generalizada, quando a coordenada força generalizada, é um sentido um pouco mais amplo, né? Porque a gente não sabe o que ela é de verdade, tá? Então, no caso da força, se a gente está falando um QJ, que é uma distância, essa força generalizada realmente é uma força. Se o QJ é um ângulo, essa força generalizada é um torque. Mas o conceito dela é basicamente dizer que é aquela ação, tá? Aquela ação que mantém o vínculo. Então, como eu já tinha dado spoiler, eu vou chamar de força generalizada de vínculo aquele último termo da equação de Euler-Lagrange. Então, para
para a coordenada generalizada Qzinho J, eu vou chamar de Qzão J, que é somatório em K igual a 1 até M de lambda K de T, del F, del QJ, tá? Eu vou chamar isso daqui é a força generalizada agindo em QJ, tá? Isso daí é a soma, é o total de força generalizada que está mantendo o QJ dentro desses vínculos, tá bem? Tá legal? Então, essa força generalizada é aquilo que a gente ganha extra quando a gente faz florescimento. E a gente vai ver a importância disso daí, tá? Por quê? Veja bem, imagine, vou dar um exemplo bobo aqui. Vou dar um exemplozinho bem bobinho. Imagine que a gente queira resolver o problema mais bobo possível, que é uma máquina de atrito. Então, tá aqui. Máquina de atrito. Polia perfeita. A poliazinha perfeita aqui. Eu tenho uma massa em mão, uma massa em mim. Eu quero saber que, tá, eu montei isso daí, eu quero saber qual que é a aceleração do sistema. Só que eu tenho uma corda aqui, né? Então, imagine vocês que eu estou montando um sistema para levantar algum peso aqui. Então, esse M aqui, na verdade, vai ser a força que eu vou fazer, tá? Então, eu estou aqui segurando aqui a minha mão, estou eu aqui, né? Estou aqui segurando, estou de boné, tá? Estou aqui segurando a corda e puxando para baixo. Se eu resolver esse probleminha aqui com essa massa, eu sei que força que eu tenho que fazer para levantar essa massa, né? Mas eu não sei. Então, quer dizer, eu sei qual a aceleração que eu tenho que aplicar para que essa massa suba com uma dada aceleração. Mas eu não sei se a corda não vai estourar, tá? Para saber se a corda vai estourar ou não, eu tenho que saber qual que é a tensão na corda, certo? O que é a tensão na corda? A tensão na corda, se a gente tem uma maquininha de atrude aqui, uma massinha, ela é simplesmente a força que mantém o comprimento da corda constante, que é um vínculo. Então, é a força de vínculo que a gente extrai quando a gente resolve por Euler-Lagrange, tá? Então, percebam que a força de vínculo, muitas vezes, ela é fundamental, tá? A gente vai ver em alguns exemplos, tá? Então, pessoal, só para enfatizar mais uma vez, as forças generalizadas, né, que, de novo, eu chamo de forças generalizadas porque elas não são necessariamente forças propriamente ditas, né, não são massa de aceleração, não são Newton, tá? Então, ela representa as forças generalizadas que agem em QJ de modo a manter esse cara dentro do movimento estipulado pelo vínculo. Legal? Beleza. Então, pessoal, vamos dar uma olhada em exemplos, para a gente fixar e entender o que eu quero dizer com essas coisas, né? Porque todas as equações aí ficam bastante confusas na cabeça da gente, a gente não entende como aplicá-las. Para começar, vamos pegar aquele exemplo que a gente fez na aula passada, a da partícula no cone, né? Aquele da massinha M dentro de um cone, esse cone que faz um ângulo alfa com a vertical. Então, eu quero escolher um conjunto de coordenadas generalizadas, encontrar a equação do movimento e as forças generalizadas. E eu quero interpretá-las, tá? Eu não escrevi aqui, mas, obviamente, faz parte aqui da brincadeira entender o que elas são. Quem são essas forças generalizadas? Então, para a gente saber do que a gente está falando, de novo, vamos ganhar aquele probleminha do cone, né? Eu tinha o XYZ aqui, eu tinha aquele cone que fazia uma abertura alfa com a vertical, pegava uma massinha M, colocava lá dentro, e eu definia as coordenadas cilíndricas, né? R, θ e Z. Certo? E como a gente viu na aula passada, né? O vínculo para esse problema nada mais é do que Z menos cotangente de alfa, R igual a zero. Em outras palavras, Z igual a cotangente de alfa.
vezes R. Legal. Então, pessoal, se eu uso as coordenadas cilíndricas, as energias vão tornar simplesmente meio de m, r ponto ao quadrado, mais r quadrado, θ ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. E a energia potencial vai ser mgz. Perceba que, diferente do que a gente fez na aula passada, eu não estou substituindo o z aqui. Z está se mantendo. Legal? E temos, então, a lagrangiana do problema sendo meio de m, r ponto ao quadrado, mais r quadrado, θ ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, menos mgz. E agora a gente tem que resolver a lagrangiana para as três coordenadas generalizadas, ou seja, r, θ e z. Tá bem? E além da lagrangiana aqui, a gente tem também a equação de vínculo. Então, se a gente for resolver essas três coordenadas, a gente precisa fazer, então, né, tomando a lagrangiana, meio de m, r ponto ao quadrado, mais r quadrado, θ ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, menos mgz, e o vínculo, que é z menos cotangente de alfa vezes r igual a zero, a gente tem, então, que resolver para r, θ e z. Em R, eu tenho que del L, del R é M, R, θ ponto ao quadrado. Del L, del R ponto é M, R ponto, certo? O único lugar que aparece R ponto aqui. E del F, del R, aqui, ó, menos cotangente de alfa. Portanto, minha equação de Euler-Lagrange para esse cara, que é del L, del R, menos ddt, del L, del R ponto, mais lambda, del F, del R, fica simplesmente mr θ ponto ao quadrado, menos mr dois pontos, menos lambda cotangente de alfa igual a zero. Se eu faço para θ, perceba que a equação lagrangiana não depende de θ, então del L, del θ é zero, del L, del θ ponto aparece aqui, né? Então fica m θ ponto r ao quadrado, e del F, del θ é igual a zero. Portanto, a equação de Euler-Lagrange para esse cara fica simplesmente 0 menos ddt de m θ ponto r ao quadrado mais 0 vezes lambda igual a zero. Isso daí é exatamente o resultado que tínhamos na aula passada, que m θ ponto r ao quadrado é uma constante que eu chamei de Lz. Certo? Isso daí é exatamente como na aula passada. Por quê? Porque o vínculo ele não influencia o θ. O vínculo é só uma ligação entre o R e o Z. E agora eu tenho que resolver para Z, coisa que eu não fiz na aula passada. E del L, del Z é menos mg, certo? Aparece aqui agora. Del L, del Z ponto é mz ponto, tá aqui. E del F, del Z é igual a 1, que vem dali. Portanto, a equação de Euler-Lagrange para Z, del L, del Z menos ddt, del L, del Z ponto, mais lambda del F del Z é menos mg, menos mz dois pontos, mais lambda igual a zero. Certo? Então, pessoal, perceba, eu tenho essa equação, eu tenho essa equação, ou essa, como queira, certo? Aqui é zero, aqui é zero. Então, eu posso pegar essa equação, que eu sei que o Lz é uma constante. Eu tenho essa equação. Perceba que eu tenho essas três equações, e ainda eu tenho que Z é igual a cotangente de alfa vezes R, que é o vínculo. E eu tenho R, θ, Z, e eu tenho lambda. Então, eu tenho quatro equações, quatro incógnitas. Legal. Vamos continuar, então. Né? Então, eu tomando as quatro equações, né? Vínculo, equação, quando eu fiz a derivada para R, quando eu fiz a derivada para θ e quando eu fiz a derivada para Z. Certo? Agora, basta que a gente faça aí as brincadeiras matemáticas, né? Eu posso usar essa equação e falar que lambda é mg mais mz dois pontos, que é igual a mg mais m cotangente de alfa r dois pontos. Substituir o z por cotangente de alfa r. Se eu pego esse lambda e jogo nessa equação de cima aqui, eu tenho que mr θ ponto ao quadrado menos mr dois pontos, menos mg cotangente de alfa, menos m cotangente ao quadrado de alfa, r dois pontos. Né? Por quê? Porque eu substituo esse lambda por isso daqui. Agora, percebam que eu tenho mr θ ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa, menos mr dois pontos, vezes 1,
mais cotangente ao quadrado de alfa. Tem uma aqui, outra aqui, né? 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado, então eu posso escrever aqui cossecante ao quadrado de alfa, R2 pontos, é igual a menos G cotangente de alfa, mais LZ quadrado sobre M quadrado R ao cubo. Logo, eu tenho a equação diferencial para o movimento em R, que é simplesmente R2 pontos é igual a LZ quadrado sobre M quadrado R ao cubo, seno ao quadrado de alfa menos G cosseno de alfa, seno de alfa. Tá bem? Então, note que é uma equação diferencial que depende de R2 pontos e R. Tá bem? E o resto é tudo constante. Seno de alfa é uma constante, LZ é uma constante, M é uma constante. Tá, joia? É uma equação difícil de resolver, mas a gente só cria equação diferencial. Agora, a gente pode substituir o R2 pontos na expressão para lambda, de modo que eu consiga escrever lambda em função de R. Então, lambda fica igual a mg mais m cotangente de alfa R2 pontos, ou mg menos mg cosseno de alfa ao quadrado, mais LZ ao quadrado sobre m ao quadrado R ao cubo, cosseno de alfa, seno de alfa. Perceba que aqui é cosseno ao quadrado de alfa, porque quando eu multiplico por cotangente de alfa, aqui fica cosseno de alfa, seno de alfa, vezes cosseno de alfa sobre seno de alfa, cancela o seno, fica cosseno ao quadrado. Tá bem? Então, a gente achou o lambda em função de R. Com isso, pessoal, eu consigo achar as forças generalizadas. Tá? Perceba que o QZ, a força generalizada que mantém Z com aquele vínculo, ele é mg seno ao quadrado de alfa mais LZ ao quadrado sobre m ao quadrado R ao cubo, cosseno de alfa, seno de alfa. O QR, que mantém o R dentro desse vínculo, é menos lambda cotangente de alfa, né? Isso é o QR, né, com menos aqui tudo. Isso aqui é o QZ. Então, o QR é menos mg cosseno alfa, seno alfa, menos LZ ao quadrado sobre m ao quadrado R ao cubo, cosseno ao quadrado de alfa, né? É só pegar esse carinha aqui e multiplicar por menos cotangente de alfa. Tá? Percebam que vocês, as equações, as forças de vínculo são forças, percebam que a unidade é mg, mg é massa vezes aceleração, então é Newton, tanto ali quanto aqui, tá? E elas envolvem dois termos. Um termo que é mg, um termo que é L quadrado sobre M quadrado R ao cubo, tá? O aluno mais atento vai perceber o seguinte, esse primeiro termo aqui que eu vou grifar em azul, esse cara tem a ver com a gravidade. Esse cara, em azul escuro, tem a ver com o movimento de rotação. Tá? Movimento angular. Tá joia? Apesar de as forças de vínculo ficarem com uma aparência bastante estranha, dá para a gente olhar em casos específicos, em casos um pouco mais simples, né? E olhar para ver se ela faz sentido físico para a gente. Primeiro caso, se o θ for igual a ômega, que é igual a uma constante, logo R e Z também são constantes, tá? Por quê? Porque se o θ é constante, eu tenho que M ômega R ao quadrado é igual a L. Z. O L é uma constante. Portanto, o R tem que ser uma constante. Aqui é constante, constante, constante. Obviamente, o R tem que ser uma constante. Tá? Se o R é uma constante, o Z é igual a cotangente de alfa vezes R. Portanto, constante, constante, o Z também é uma constante. Se R e Z são constantes, R dois pontos é zero, Z dois pontos também é zero. Tá? Portanto, eu tenho que, logo aqui, ó, deixa eu apagar, aqui em cima, no seu canto direito superior da tela, perceba o seguinte, se esse cara é zero, esse cara é zero, eu nem preciso fazer muita matemática aqui, não, eu posso fazer se eu quiser. Eu convido você a substituir LZ por
m ômega ao quadrado r ao quadrado, desculpa, m ômega r ao quadrado, e trabalhar as continhas, você vai ver que vai dar isso, vai dar a mesma coisa. Mas, ó, se eu substituo aqui, se eu cancelo esses dois caras que falar que é zero, perceba que o lambda, que é o QZ, é menos mg. É igual, desculpa, é mg. Aqui, ó. E o QR é m r teta ponto ao quadrado, que é menos mr0 ômega ao quadrado. R0 é esse raio que ele está rodando aí. Então, perceba que se R e Z são constantes, a força que mantém o Z constante, qual que é? Obviamente, ela tem que ter o mesmo módulo da força gravitacional. Por quê? Porque eu tenho uma força mg para baixo, eu tenho que ter uma força mg para cima, tanto é que ele é mais mg, que cancela e mantém o Z parado. O Z não muda. E qual força que mantém o R constante quando a velocidade é constante? Momento circular. A força centrípeta. A força centrípeta não é mr0 ômega ao quadrado na direção do centro? Ou seja, perceba que ela tem o sinal negativo. O raio é para fora. O fato dela ter sinal negativo quer dizer que ela é sentido contrário ao raio. Ou seja, ela aponta para dentro. Ou seja, é uma força centrípeta que aponta para dentro. Tá joia? Então, vocês perceberam isso? Agora, um outro exemplo. Um outro caso específico. Deixa eu apagar aqui esses caras. Um outro caso específico. Se o teta-ponto for zero, logo o LZ é zero. Né? Então, se o teta-ponto for zero, esse cara aqui é zero. Então, o R pode ser qualquer valor. Né? Não precisa ser zero. Não precisa ser constante. Apesar do teta-ponto ser constante. Tá? Então, se o teta-ponto é zero, o LZ é zero. E da equação aqui, vamos limpar a equação aqui, perceba. Se o LZ é zero, esse cara soma e esse cara soma. Certo? De modo que o QZ vira simplesmente mg seno de alfa vezes seno de alfa, e o QR vira menos mg cosseno de alfa seno de alfa. O que isso significa? Olha aqui. Vamos fazer um desenho aqui. Se o θ é igual a zero, aqui é o meu cone. Aqui é meu cone. Aqui é vertical. Ele faz um ângulo alfa aqui. Tá? Se o θ é igual a zero, se o θ ponta é igual a zero, desculpa, quer dizer o quê? Quer dizer que a massinha que estava aqui, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente descer como se fosse uma rampa. Certo? A força normal é essa daqui, né? Força normal é essa daí. Qual que é a força normal, se você calcula? A gente está acostumado a pensar nesse ângulo aqui que eu vou chamar de φ. Tá? Se a gente calcula a força normal para φ, né, a gente está acostumado a pensar o quê? Aqui, ó, a força peso, mg, né? Aqui, a normal. Vocês concordam que a normal é igual a mg seno de alfa, ou cosseno de φ, no caso? Tá? mg seno de alfa. Tá? Essa é a normal. mg seno de alfa, tá aqui. Agora, se eu pego a normal e decomponho ela para cá, tá? Se aqui é alfa, aqui é alfa também, certo? Então, se eu decomponho, eu vou ter que nessa direção, que é a direção R, a componente da normal na direção R é menos mg seno alfa cosseno alfa, que é exatamente o QR. Ou seja, o QR nada mais é do que a componente da normal na direção R. E qual que é a componente da normal? Vou fazer aqui em amarelo.
na direção Z nada mais é do que para cima. Então, é MG seno alfa, seno alfa. Ou seja, a componente da normal na vertical é MG seno alfa ao quadrado, que é exatamente o QZ. O que faz sentido, né, pessoal? Porque se eu estou descendo nada, que mantém a equação R, cotangente de alfa vezes R igual a Z, é a força, é o plano inclinado, é a força normal que a partícula está fazendo sobre o plano. Então, a componente em R é o QR, a componente em Z é a QZ. Tá legal? Então, a gente viu aí que faz sentido, né? A gente está encontrando a força de vínculo e está vendo que elas têm sentido físico relevante. Tá? Vamos ver um segundo exemplo. Vamos considerar um anel fino de maçã-mão e raio errão descendo uma rampa sem deslizar. Tá? A rampa é fixa no solo e não se mexe. Eu quero achar a aceleração do anel e as forças de vínculos envolvidas no problema, identificando seu significado físico. Tá? Então, o que é o problema? Tem uma rampa. Essa rampa faz um ângulo alfa horizontal. Eu tenho um anel. Tá? Esse anel tem massa M e raio R. Tá? Eu quero, então, encontrar a aceleração desse cara e as forças de vínculo envolvidas. Para isso, eu vou escolher um sistema de coordenadas um pouco fora do padrão. Tá? Lembra que eu vim falando para vocês lá de trás que as forças generalizadas não precisam ser perpendiculares entre si, etc. Eu vou considerar como uma das coordenadas generalizadas o ângulo θ entre esse ponto, que era o ponto que ele estava encostado, quando ele estava encostado aqui, quem estava batendo aqui na rampa era esse ponto aqui. Como ele vai girando, né? Como ele vai girando, esse ponto vai deslocando e vai tocando outros pontos. Então, o ângulo θ é o ponto que ele tocava inicialmente, é o ângulo entre o ponto que ele tocava inicialmente e o ponto que ele está tocando agora. Eu também vou definir o outro eixo, outra coordenada generalizada, como a distância x percorrida pelo centro de massa. Tá? Então, o centro de massa estava aqui, né? Ela desceu, ele desceu esse ponto aí, então x, a distância percorrida. Tá bem? Legal. Então, vamos iniciar, então, escrevendo as energias. Bom, se eu estou descendo, rolando sem deslizar, eu vou ter energia cinética de translação mais de rotação. A de translação é a adição de massa, meio de mx ponto ao quadrado, e a de rotação, meio de i θ ponto ao quadrado. O i, para um anel, a gente sabe que é mr ao quadrado. Quem não lembra, tem que estudar lá atrás a parte de rotação, porque o do anel é a coisa mais simples que tem, né? Porque toda partezinha do anel está à mesma distância ao seu centro de massa. E se eu assumo que aqui U é igual a zero, a energia potencial é menos mgx seno de alfa, né? Porque toda vez que eu desço um x, eu estou abaixando aqui x seno de alfa, onde alfa é esse ângulo aqui. Tá? Legal. Então, essas são as minhas energias, de modo, né, que eu vou poder escrever o lagrangiano, mas antes disso eu vou lembrar para vocês que ele não desliza. Ele não desliza, eu tenho que, esse tamanho x, ele tem que ser igual a rθ, né? Porque esse tamanho x aqui tem que ser igual, obviamente, esse tamanho aqui, que senão ele está deslizando. Esse tamanho aqui é rθ. Tá? Portanto, o meu vínculo é x menos rθ igual a zero. Joia? Então, a lagrangiana do problema vai tornar simplesmente meio de m x ponto ao quadrado mais meio de m r quadrado θ ponto ao quadrado mais mgx seno de alfa. Agora, eu só tenho duas coordenadas, x e
θ, né? Então, a gente vai resolver para cada uma delas. Em x, fica del L del x igual a mg seno alfa, del L del x ponto mx ponto, e del f del x igual a 1, né? Del L del x é mg seno alfa, que vem daqui. Del L del x ponto mx ponto, que vem daqui. Del f del x igual a 1, que vem daqui. Legal? Tá? De modo que a equação de Euler-Lagrange, esse cara que é del L del x menos ddt del L del x ponto, mais lambda del f del x, fica mg seno alfa menos mx dois pontos mais lambda igual a zero. Legal. Vamos olhar, então, em θ. Em θ fica del L del θ igual a zero, porque não tem termo em θ. Del L del θ ponto é mr ao quadrado θ ponto, e del f del θ é igual a menos r. Porque, se você lembra, o f é x menos rθ, igual a zero. Legal? Então, a equação de Euler-Lagrange fica del L del θ menos ddt del L del θ ponto, mais lambda del f del θ igual a zero menos mr ao quadrado θ dois pontos menos r lambda igual a zero. Tá bem? De modo que a gente agora tem três incógnitas, que é x, θ e lambda, e as três equações, mg seno alfa menos mx dois pontos lambda igual a zero, mr ao quadrado θ dois pontos mais r lambda igual a zero, e x menos rθ igual a zero. Agora, eu posso começar a brincar, né? Por exemplo, eu posso matar esse r com esse r, né? E falar que x dois pontos nada mais é do que r θ dois pontos. Estou derivado essa equação, né? Então, se eu usar que x dois pontos é igual a r θ dois pontos, eu tenho que lambda é igual a mx dois pontos, concorda? Porque, ó, dessa equação aqui, eu tenho que lambda é igual a menos mr θ dois pontos. Se r θ dois pontos é x dois pontos, o que é menos mx dois pontos. Se eu pego isso e jogo aqui, fica, então, mg seno alfa menos mx dois pontos, menos mx dois pontos igual a zero. Eu posso matar m e m. Então, eu tenho que, por algum motivo não apareceu, eu tenho, então, que x dois pontos é igual a 1 meio de g seno alfa, certo? Logo, o θ dois pontos vai ser 1 meio de 1 sobre 2r e g seno alfa, porque eu tenho que dividir x dois pontos por r. E o lambda, que está aqui, ó, lambda é menos mx dois pontos, o x dois pontos é esse cara, o lambda é isso aqui, menos m vezes meio de g seno de alfa. Tá bem? Então, veja que a gente tem a aceleração do bloquinho, do anelzinho, tá? A aceleração do centro de massa é meio de g seno alfa, e a aceleração angular, né, é meio de g sobre r seno alfa. Agora, olha as forças generalizadas de vínculo. Se eu lembro, o QX é simplesmente lambda, que é meio, menos meio de mg seno alfa. E o Qθ é menos r vezes lambda, que é meio de mgr seno alfa. Tá? Vamos olhar com cuidado esses caras. Olha aqui. Olha aqui. Vamos começar com QX. Vamos começar com QX. Então, perceba aqui que é x dois pontos. X dois pontos é meio de g seno alfa. Tá? Note que, se ao invés de ser um anelzinho descendo, se eu tivesse aqui um bloquinho, esse bloquinho descesse sem atrito, tá? Você concorda que a aceleração dele seria menos g seno alfa? Tá? Ou seja, o x dois pontos é metade daquele cara. Tá? E o QX é menos meio de mg seno alfa. Tá? A força-peso nessa direção é mg seno alfa. O QX é menos mg seno alfa. Esse cara é o atrito.
Se ele não está deslizando, ele tem atrito. É o atrito agindo aqui, ó. Tá? Esse atrito, menos meio de mg seno alfa, mais o mg seno alfa da força-peso, resulta numa aceleração meio de g seno alfa, que é exatamente o que a gente tem no x2 pontos. Tá bem? E perceba que ela é negativa. Por quê? Porque ela está dizendo que o x está crescendo para cá, a força generalizada que x é para trás. Porque é atrito. Tá joia? Tá? Ela está segurando o x. E o que é θ? Vamos olhar o que é θ. O que é θ ele é mais meio de mg R seno alfa. Perceba, mgr. Isso aqui tem unidade de torque. Vezes metro. Tá? O que é esse cara? Esse cara é o torque causado pelo atrito que faz com que o θ, faz com que o anel gire, portanto, o θ aumente. Ou seja, o atrito para o movimento circular, ele faz aumentar o θ. Ou seja, ele é positivo. Então, ele está na mesma direção que o θ, aumentando. Tá joia? Então, percebam, pessoal, que essas forças de vínculo, elas têm, sim, um significado físico importante. E vale a pena a gente fazer o cálculo seguindo esse tipo de equação de Euler-Lagrange com vínculo. Só para vocês verem, se eu tivesse feito esse mesmo problema usando o método da aula passada, substituindo o vínculo, então eu poderia substituir o Rθ por x, de modo que o meu meio de mx ponto ao quadrado mais meio de mr ao quadrado θ ponto ao quadrado mais mgx seno alfa ficaria simplesmente esse cara ficaria x ponto ao quadrado. Então, ficaria simplesmente mx ponto ao quadrado mais mgx seno alfa. E eu teria que resolver só para x. Não tem que me preocupar com o θ. Tá? Se eu faço, del L del x é mx seno alfa, del L del x pontos é 2mx ponto. Equação de Euler-Lagrange dá mg seno alfa menos 2mx 2 pontos. Cancela, cancela. Obviamente, x2 pontos é meio de g seno alfa e θ 2 pontos é meio de g sobre r seno de alfa, porque eu sei que θ 2 pontos é igual a 2 pontos, isso não muda, né? Sobre r. Legal? Percebam, eu resolvi uma linha. Eu coloquei aqui duas linhas só para ficar mais espaçado na lousa. Mas a gente resolve rápido. Todavia, a gente não tem ideia da força de vínculo. Tá? A gente não consegue calcular a força de vínculo nesse caso. Tá joia? Então, pessoal, é importante que a gente, quando o cálculo da força generalizada de vínculo é importante para o problema, a gente tem que usar o método de Euler-Lagrange com vínculo. Tá joia? Um outro exemplo aqui que dá uma outra ideia é supor que eu tenho uma massinha M que está parada no topo de um hemisfério, né? Sob a ação da gravidade, o hemisfério de raio R. E daí ela começa a descer, ela sai um pouquinho desse equilíbrio estável que está lá no topo, ela começa a descer o hemisfério sem influência de qualquer atrito. Tá? A pergunta é, calcular o ponto do hemisfério no qual a massinha deixa a superfície do hemisfério. Ou seja, para ficar mais claro, eu tenho um hemisfério aqui. Vou colocar o eixo Z aqui e falar que o hemisfério tem raio R. Eu tenho uma massinha, e essa massinha, inicialmente, ela está parada aqui, ó. Vou fazer ela de vermelho. Então, ela está paradinha aqui. Ela começa a descer, tá? Ela está parada aqui, começa a descer, e sabe que eventualmente ela vai, né? Ela não vai fazer esse caminho. Ela vai, eventualmente, despregar aqui da superfície do hemisfério. Eu quero encontrar, então,
quem que é esse ângulo θ para qual ela faz isso? Qual que é esse θ crítico para qual ela desprega da superfície do hemisfério? Tá? Bom, para isso a gente vai escrever a energia cinética, as energias, né, tomando as típicas coordenadas esféricas, r, θ, e o ângulo azimutal aqui, φ. Né? O ângulo azimutal, φ. Só que, se a massinha está descendo, vou fazer descer para cá, por aqui, não tem motivo nenhum para essa massinha fazer um movimento desse, concorda? Ou seja, é razoável que eu falar que o φ é uma constante. O φ não muda, né? Não muda porque não tem uma força nessa direção. Se eu estou descendo com força da gravidade, a gravidade está aqui, né? Então, não tem o porquê eu mudar o meu ângulo φ. Né? O ângulo θ é o ângulo polar, né? O ângulo que eu faço com Z, daí sim, vai trocar. Né? Então, eu vou escrever já mantendo o φ constante, porque isso não me importa muito. Então, se eu faço meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado e transformo para a coordenada esférica, mantendo o φ constante, o φ ponto é igual a zero, fica simplesmente meio de mr ponto ao quadrado mais meio de mr quadrado θ ponto ao quadrado. E daí alguém pode me perguntar, mas professor, o r também é constante. Eu te falo, ele é constante enquanto está em cima do hemisfério. Tá? E isso é importante para a gente calcular o ponto que ele sai do hemisfério. A gente vai ver já. Tá? Energia potencial nada mais é do que mgz, e o z nada mais é do que r cosseno θ, então fica mg r cosseno θ, e o vínculo que a gente tem é r igual a rão. E perceba que o vínculo r igual a rão só existe enquanto eu estiver em cima do hemisfério. Tá? Eu vou exagerar aqui, ó. Se ele vier e sair para cá, quando a massinha estiver aqui, a distância da origem é maior. Mas, enquanto eu estiver em cima do hemisfério, né? Então, vamos montar a lagrangiana. A lagrangiana nada mais é do que meio de emão r ponto ao quadrado mais meio de emão r quadrado θ ponto ao quadrado menos mgr cosseno θ. Vamos resolver, então, para r e θ. Então, se a gente resolve para R, tá? Fica simplesmente del R igual a mr θ ponto ao quadrado menos mg cosseno θ. Se eu resolvo del R ponto, fica emão R ponto, e del R é 1. De modo que equação de Euler-Lagrange com vínculo del R menos ddt de del R ponto mais lambda del R fica simplesmente mr θ ponto ao quadrado, certo? Menos mg cosseno θ, menos a derivada de escala no tempo, emão R ponto, 2 pontos, mais lambda vezes 1 igual a 0. Se eu faço o mesmo para θ, eu tenho que del R del θ é igual a emão gr seno θ, né? Lembrando que a derivada de cosseno é menos seno. Del R del θ ponto fica mr ao quadrado θ ponto, e del F del θ é igual a 0. A equação de Euler-Lagrange fica, então, mgr seno θ menos, agora a derivada desse cara no tempo tem que derivar tanto r quanto θ ponto, pela regra do produto, então fica menos 2mr ponto θ ponto menos mr quadrado θ 2 ponto mais lambda vezes 0 igual a 0. Portanto, temos três incógnitas, r, θ e lambda, e três equações, que são mr θ ponto ao quadrado, menos mg cosseno θ, menos mr 2 pontos, mais lambda igual a 0, g seno θ menos 2r ponto θ ponto, menos r θ 2 pontos, igual a 0, e r menos r1 igual a 0. Da última equação, pessoal, obviamente, r ponto e r 2 pontos são nulos, porque se o r é igual a r1 para uma constante, cara, é nulo. Se esse cara é nulo, as derivadas, então esse cara vai para 0, tá? Então esse cara vai para 0,
esse cara vai para zero, né? Então, as equações tornam-se simplesmente e mão r θ ponto ao quadrado menos e mão g cosseno θ mais lambda igual a zero. Embaixo eu tenho g seno θ menos r rão θ dois pontos igual a zero. Note que aqui esse é tudo que era r eu substituí por rão, né? Porque agora eu já posso usar a minha equação de vínculo, tá? Uma vez que eu montei o sistema de três equações, eu já posso usar o vínculo. Legal. Agora, essa equação de baixo aqui, dá para integrar. Né? Para isso, eu preciso usar um truquezinho. Lembrar que θ dois pontos é dθ ponto dt, que por regra da cadeia, eu tenho que isso aí é dθ ponto dθ vezes dθ dt. Isso aqui nada mais é do que θ ponto. Então, θ dois pontos é dθ ponto dθ, θ ponto. Né? A gente já fez isso daí para o caso da velocidade. Né? D ponto era igual a dv dx, x ponto, ou v. Então, a segunda equação, ela vai tornar simplesmente g seno θ menos r dθ ponto dt vezes θ ponto igual a zero. Né? Substituir o θ dois pontos aqui. Então, eu tenho que g sobre r seno de θ é igual a dθ ponto dθ θ ponto. Eu posso escrever que θ ponto dθ ponto é igual a g sobre r seno θ dθ. Então, eu posso integrar dos dois lados. E a integral vai de zero a θ ponto e de zero a θ. Por quê? Porque eu tinha falado para vocês que a massinha começou aqui, parada. Certo? Começou aqui, parada. Legal. Então, se eu faço a integral da θ ponto de θ ponto, nada mais é do que θ ponto ao quadrado, de zero até o valor de θ ponto, fica meio de θ ponto ao quadrado. Legal. E do outro lado, a integral de seno de θ menos cosseno de θ, de 0 a θ, então fica 1 menos cosseno de θ. Portanto, percebam vocês que eu tenho uma expressão para θ ponto ao quadrado. Se eu lembro, né, a primeira equação do sistema era m rão θ ponto ao quadrado menos mg cosseno θ mais lambda igual a zero. Então, eu posso pegar esse θ ponto ao quadrado aqui e substituir por esse. Se eu faço isso, eu tenho que mr vezes 2g sobre r, 1 menos cosseno θ, menos mg cosseno θ mais lambda igual a zero. Portanto, aqui eu cancelo r com r, tem 2mg menos 2mg cosseno θ, menos mg cosseno θ mais lambda. Portanto, lambda igual a mg vezes cosseno θ menos 2. Tá? Agora, obviamente, o que é igual a lambda é igual a mg 3 cosseno θ menos 2. Né? A gente já tinha visto lá que ele dava lambda. Agora, qual que é o significado físico de QR? QR é a força generalizada que mantém R constante. Quem que é esse cara? É normal. Opa. Estou escolhendo cores ruins hoje. É normal, né? É a força normal. A força normal é a força que mantém o R constante. Tá? Note vocês que isso faz sentido, porque quando θ vale zero, quanto que vale a normal? A normal tem que valer mg, porque quando eu estou aqui em cima, aqui eu tenho a força-peso, aqui eu tenho a normal. Quando θ vale zero, ou seja, dá 1, fica 3 menos 2, dá 1, o que R fica mg. Legal? Perfeito. Agora, quando que eu saio do hemisfério? Quando a esferinha sair daqui, ó, desgrudar do hemisfério, nesse ponto aqui, o que acontece? A normal se anula. Então, no ponto no qual a normal se anula, ele despega o todo de cima do hemisfério. Ou seja,
basta eu encontrar, então, o ponto no qual a normal se anula, basta eu encontrar onde que R é igual a zero, que R é igual a zero, portanto, 3 cosseno θ menos 2 é igual a zero, portanto, cosseno θ crítico é igual a 2 sobre 3, o que me dá que o θ crítico é aproximadamente 48 graus. Tá joia? Então, vocês percebam que é um problema com uma proposta totalmente diferente. A ideia era achar quando que eu saio do hemisfério. Tá? E note que a gente usou todo o conhecimento da equação de Euler-Lagrange. Por quê? Porque a gente sabe que quando sai do hemisfério, a normal, nossa superfície do hemisfério é zero, e a normal mantém o vínculo, portanto, eu devo usar a equação de Euler-Lagrange com vínculo. Tá joia? Então, né, eu até deixo como proposta aí de exercício para vocês tentarem resolver. Imagine que ao invés da massinha aqui sair do repouso, imagina que ela tinha uma velocidade inicial V0 aqui, tá? Então, não saiu do repouso, tem a velocidade V0. Ela tem a velocidade inicial V0, ela tem um θ ponto zero que é igual a V0 sobre R, certo? Então, essa integral aqui, ela não vai de zero mais, ela vai de θ ponto zero, certo? Ou seja, aqui, né, vai ter um termo mais meio de θ ponto zero ao quadrado, que vai aparecer nessa substituição, e a gente vai ter que carregar. Se você fizer isso, o que você vai perceber é que o valor do cosseno de θ crítico, ele vai aumentando à medida que o θ ponto zero vai aumentando, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto maior a velocidade inicial aqui, maior o valor do cosseno do ângulo que ele sai, ou seja, menor o ângulo. O que faz sentido, né? Porque se eu chuto muito, muito forte esse cara, ele mal fica em cima do hemisfério. E a gente pode fazer mais, a gente pode, como a gente sabe que o cosseno de θ não pode ser maior que 1, a gente pode achar qual que é a velocidade máxima que eu posso chutar a bolinha no começo, para que ela fique pelo menos um pouquinho em cima do hemisfério e não saia voando sem contato nenhum. Tá? Esse resultado, essa análise está feita nas minhas notas de aula, convido vocês a darem uma olhadinha, mas fica aí um exercíciozinho para você fazer e ver que isso funciona. Tá joia? Então, pessoal, a gente acaba a aula de hoje. Então, na aula de hoje a gente discutiu forças de vínculo, né? A gente discutiu equações de Euler-Lagrange com vínculo. A gente viu o que são essas forças de vínculo, né? A gente viu que elas não necessariamente são forças, por isso que a gente chama de força generalizada, né? Então, ela pode ser força, pode ser torque, por exemplo, quando está falando aí de ângulo. E a gente viu que calcular esse tipo de força generalizada de vínculo pode ser fundamental para o problema. Né? Então, a gente tem que entender qual que é o objetivo do problema para saber se a gente usa a equação de Euler-Lagrange simplificada ou se a gente usa a equação de Euler-Lagrange com vínculo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tenham aproveitado a aula de hoje e na próxima aula a gente vai, então, começar a fazer um paralelo entre equações de Euler-Lagrange, né, a mecânica lagrangiana, com a mecânica newtoniana. Obviamente, a gente tem que chegar no mesmo resultado, elas têm que ser equivalentes, e a gente vai provar isso na próxima aula. Então, vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.